A onda de Urano, de Mercúrio à sua oitava. O poder do símbolo, quarta lição. O símbolo é a unidade, o infinito, apreendido através de formas finitas, formas no limite da materialidade, que em si contém o imaterial. A astrologia é uma linguagem simbólica. Exprime-se por símbolos que tratam do homem entre a terra e o céu, do seu íntimo e inexorável relacionamento. Fala do que se vê, o Sol, a Terra e os outros planetas. Ensina o que se não vê, como as rotas dos astros interagem no psiquismo de cada um. Isso torna-a tão fascinante para alguns, vaga ou absoluta para muitos. Mentes formadas neste século em que a razão é o grande mito, sempre resistente quando confrontadas com o símbolo, força impossível de analisar. Menosprezando o poder oculto da sua própria criatividade, muitos rejeitam o que lhes aparece como não racional, como ponto entre o visível e o invisível, o material e o imaterial. Tempos houve em que os homens sabiam do invisível, da verdade do seu mundo interior. Era-lhes, se não totalmente conhecida, pelo menos familiar. Aceitar a astrologia é regressar à consciência dessa verdade. É aderir novamente à dimensão contida no que é simbólico. É deixar que esse modo de expressão nos desperte e nos devolva à justa medida da nossa alma. É igualmente intuir a força das palavras que apenas sugerem, das imagens que nos ampliam, das correspondências que nos situam no mundo maior. O símbolo não pode apenas ser conhecido, é preciso acolhê-lo, torná-lo íntimo, interiorizá-lo. Deixar que ele trespasse a zona mais abstrata da mente e entre em ressonância profunda com memórias primordiais. Sendo impossível exprimir o absoluto, só o símbolo pode conter. A linguagem simbólica atravessa os vários registros da consciência para encontrar um eco mais profundo na memória inconsciente. Pela sua capacidade invocadora, acorda no inconsciente um saber perdido. Traz o inconsciente ao consciente. Donald Caspid. Concerning the Spiritual Contemporary Art. Além do conhecimento analítico, redutor e fragmentado, o símbolo integra as várias partes do todo. É sintético, unitário, produz o reconhecimento de uma outra coisa. Nunca se exprime completamente, sugere. Permite a cada consciência a possibilidade de o recriar, de o tornar seu, de com ele se identificar. Todo o símbolo liga dois mundos, duas realidades, duas dimensões. Vibra no limiar do indizível. Por isso é tão poderoso, tão intenso, tão profundamente transformador. Jung diz que o símbolo dinamiza e altera a energia psíquica. De síntese em síntese, transforma a líbido. Transfere energia biológica indiferenciada para a consciência diferenciada. A função do símbolo é ir além do conhecimento analítico, onde a compreensão das partes é estendida separadamente do todo que as integra. Exprime o inexprimível, tende para o que não pode ser dito, mas apenas recriado pela consciência que o intuiu.
Os símbolos são realidades globais que suportam o absoluto e tendem para o absoluto. Um símbolo é uma direção, uma janela aberta para uma outra e mais vasta dimensão da vida. O símbolo é uma comunicação silenciosa, onde se funde o eterno com o temporal, o insignificante com o que contém profundo e íntimo significado. Esta interação gera uma atmosfera espiritual. Donald Cuthbert. O símbolo é elástico, amplia-se ou reduz-se consoante o grau de consciência de quem o interpreta e revela. Neste sentido, não há duas pessoas que vejam exatamente do mesmo modo um tema astrológico. Cada pessoa recria o símbolo segundo o seu grau de evolução. Cada astrólogo tem uma visão própria do mundo que lhe permite recriar a simbologia astrológica à sua maneira. Assim, as interpretações podem ser muito diversas, sem, no entanto, serem contraditórias. Como o símbolo atravessa todas as dimensões, a unidade plana, que é o círculo, pode ser igualmente simbolizada por uma esfera. Cada símbolo liga numa mesma frequência de vibração dois mundos, em dois níveis próprios de manifestação. Estes dois níveis criam uma ponte entre realidades que pertencem ao mesmo ritmo cósmico, mas situadas em diferentes dimensões. Assim, Júpiter é um planeta concreto, material, que nos é exterior, no entanto simboliza a fé, o impulso de expansão que nos é interior. Partindo do princípio que cada ciclo da espiral evolutiva se desdobra sucessivamente num nível superior de frequência, cada novo nível corresponde aos níveis inferiores numa oitava superior. O símbolo liga cada um desses novos níveis ou pontos da espiral ao seu ponto correspondente num outro nível. Indo da frequência mais densa, a matéria, à mais subtil, a inteligência, o espírito. Para que o zodíaco possa ser entendido como percurso evolutivo, há que ter em conta a noção de espiral. A espiral é um dos mais antigos símbolos de eternidade. É uma estrutura transitória do movimento eterno. O movimento em espiral cria um todo dinâmico em volta de um eixo central, combinando força de expansão com contração gravitacional. A espiral são os ciclos dos sistemas solares, dos sóis e dos planetas, movimentos macrocósmicos que refletem o homem, o microcosmo. Estes movimentos fornecem-lhe um modelo de tudo o que é cíclico na sua vida, desde o ritmo do sono, ao tempo, às emoções. A espiral bidimensional explica a mudança na continuidade e a alternância de polaridade em cada ciclo. Um ciclo nunca se fecha em círculo, seria o fim do movimento. Repete-se infinitamente, sem nunca se repetir. A espiral manifesta o princípio da expansão e da contração. No ponto máximo da contração em relação a um eixo central, uma nova expansão se inicia. E assim sucessivamente, no pulsar de uma respiração eterna. No mundo de relatividade, tempo-espaço, com o seu corolário, o movimento define-se ao limite numa espiral ascendente ou descendente, evolutiva ou involutiva. A potencialidade do movimento numa ou noutra direção manifesta-se ao homem como a única escolha possível. Como todo o movimento em espiral, nada se encontra numa condição sempre idêntica. Tudo evolui e involui. As espirais são múltiplas e multidimensionais.
No entanto, podem reduzir-se a duas grandes forças fundamentais. É a chamada respiração cósmica. Nasce da eterna tensão de dois movimentos inversos. A espiral involutiva do céu para a terra, de essência para a substância, do espírito para a matéria. A espiral evolutiva da terra para o céu manifesta-se na inteligência do homem, da substância para a sua essência, do instinto não inteligente para a consciência, da matéria para o espírito. A espiral evolutiva os antigos chamavam a via do céu. Vem do Oriente para o Ocidente, de Este para o Oeste. O Oriente simboliza a esquerda. É sempre visto como o início, o lado yang primordial da manifestação. É onde nasce o Sol, de onde nos vem o conhecimento, a tradição. Neste sentido, orientar-se significa virar-se para o Oriente. A espiral evolutiva chamavam a via da Terra. É o percurso ascendente da consciência humana. Vai do Ocidente para o Oriente, do Oeste para Este. O Ocidente simboliza a direita. É sempre visto como o lado yin, obscuro, receptivo e transformador. Permite a gestação de uma nova realidade. É onde o Sol se põe. Simboliza a última resposta da humanidade, planetária, individualizada, fraterna, crística, quando consciente do seu destino e realização. O movimento da espiral ascendente é vivido pelo homem da direita para a esquerda, no sentido inverso dos ponteiros do relógio. Esta ordem surge nas casas astrológicas. É a espiral da negantropia, da conquista do conhecimento. Cosmos significa em grego ordem. Vem no sentido do futuro, do inconsciente para o consciente, da lua para o sol. Sobe contra o tempo. Simboliza a descoberta interior e imaterial, contrária ao ponteiro dos relógios. É o tempo da experiência da vida, o tempo da sabedoria. Neste sentido, quanto mais velho, mais sábio. O movimento da espiral descendente traduz a força da origem no seu poder de materialização. É a espiral involutiva. Um homem não pode estar nessa espiral. Vai no sentido dos ponteiros do relógio da esquerda para a direita. É o tempo material, Cronos, Saturno. Simboliza o passado, a espiral da entropia, da degradação da matéria no tempo. Na multiplicidade das espirais polarizadas, tudo acontece, tudo se manifesta. É a ordem dinâmica do mundo. A astrologia como linguagem simbólica. A astrologia pode ser definida como uma estrutura simbólica totalizante, sem permanente mutação, onde em cada minuto tudo se manifesta e relaciona de um novo modo. Explica como a inteligência se manifesta pela interação de vibrações correspondentes, sujeitas a leis cósmicas universais. Por essas leis, uma ordem ao cosmos se revela, integrando tudo e todas as coisas. O conhecimento astrológico diz-nos como essa ordem se atualiza sobre a Terra, através dos ritmos cíclicos dos planetas girando à volta do Sol. Fiel ao que é celeste, a astrologia mostra como o movimento do céu é idêntico aos movimentos da Terra, das estações do ano aos ritmos biológicos mais subtis. Ensinou Hermes Trismegisto, pai ancestral da alquimia: o que está em baixo é igual ao que está em cima. Micro e macrocosmos
são sistemas síncronos. Por obedecerem às mesmas leis, repetem ciclicamente idênticas vibrações. Tudo se corresponde num universo em eterna expansão. Viver é expandir, ir do passado para o futuro sempre outro, com novos e múltiplos relacionamentos. É igualmente seguir a evolução, ir no sentido da expansão da consciência na via do conhecimento. Implica a percepção cada vez mais lúcida, mais inteligente, mais harmoniosa entre o mundo interior e o mundo exterior, que se lhe opõe por polaridade complementar. A astrologia é verdadeiramente o único saber que em cada dia, em todos os minutos, em cada situação, revela ao ser humano como inteligir e atualizar este processo. Ao situá-lo no fluir universal das energias, integra-o pela compreensão de como as circunstâncias se ativam no momento presente. Diz-lhe de onde vem, onde se encontra, para onde o levam as tensões e contradições do seu destino. Porque dianeira entre a ordem e os homens, a astrologia ensina como através dos ciclos das energias, mais concretamente dos ritmos dos corpos celestes, a inteligência universal se materializa numa intenção presente em todas as mutações. Como o sagrado se exprime no eterno movimento das coisas. Não é demais chamar-lhe a escrita de Deus. A quem quer reger-se pelas estrelas, o astrólogo aparece como o grande intermediário, ponte entre o seu mundo privado e um mundo maior, entre a expansão psíquica do seu eu interior e a expansão significativa da matéria na imensidão sideral do espaço exterior. O astrólogo informa em cada preciso instante como se processa o relacionamento. Por assim referenciar, desenvolve cada ser à ordem absoluta, dentro e fora de si. Pelo rigor da lei das correspondências, garante a cada um que não está só no espaço e no tempo. Diz-lhe como a sua condição não é a de um ser errático, solitário, dissociado. Passa-lhe uma informação que o pode salvar, porque o liberta do peso insuportável, não real, de uma solidão sem significado. Atualizada na linguagem dos seus símbolos, eterna na sua sabedoria, a astrologia vem novamente comunicar aos homens do século XX o benefício do seu tão dinâmico e perene conhecimento. Possibilita a cada ser humano o reencontro com a sua mais longínqua e perdida identidade. Sem referências universais, como pode alguém saber quem é?